Nesse vídeo vamos conversar sobre as últimas leituras que foram feitas por aqui. Oi gente, aqui é a Gláucia e hoje a gente vai conversar sobre as leituras que eu fiz durante o mês de março e durante o mês de abril. Acabei resolvendo juntar, as leituras que eu fiz durante esses últimos 2 meses porque eu tenho sido bem lenta nas leituras, estou me sentindo bem lenta mesmo. E tô respeitando o meu ritmo de leitura, obviamente, aproveitando as leituras que eu tô conseguindo fazer. E para que eu não fique fazendo vídeos pequenininhos, picadinhos, resolvi juntar esses 2 meses para conversar com vocês sobre esses livros e também para falar dos livros que eu pretendo ler durante o mês de maio, que espero seja um mês mais produtivo no quesito leitura. Sendo bem sincera com vocês, eu não me recordo exatamente quais foram os livros que eu li em março e quais que eu comecei em abril ou quais que eu li entre um mês e outro, enfim. Então não vou seguir uma ordem exata desses últimos 2 meses, mas vou começar falando de um livro que eu não tenho físico, mas que eu li para uma leitura coletiva que foi lá no meu clube do Catarse. Inclusive, se vocês não conhecem o clube ainda, tem o link dele aqui embaixo na caixinha de descrição. Lá nós temos leituras coletivas para os membros, temos grupinho de WhatsApp, temos envio de mimos e sorteios e muitas outras coisas. Então, se você quiser conhecer esse projeto e apoiar meu trabalho por lá também, o link está aqui embaixo na caixinha. E esse livro foi a última coisa que ele me falou, vou deixar a capa aqui em algum lugar. Ele ganhou adaptação recentemente lá na Apple TV, E é um thriller psicológico, mas quando eu fui lendo essa história, conhecendo aí toda a trama e desenvolvimento desse livro, eu percebi que ele era um grande drama, claro que com seus mistérios também, mas ele tem muito de drama, principalmente drama ali relacionado à questão de maternidade, Mas maternidade de um jeito diferente, porque a protagonista desse livro, na verdade, ela não é mãe, ela é madrasta. Eu vou contar um pouquinho mais sobre essa história pra vocês. Pra quem não conhece esse livro, não ouviu falar ou não tá por dentro aí da proposta dele, aqui nós temos uma protagonista que é a Hannah. Ela casou com o Owen, que tem uma filha chamada Bailey. A Bailey tem 16 anos e quando o pai decidiu aí casar, ela não foi muito a favor desse relacionamento, desse casamento. Na verdade, ela ficou com um ciúminho ali porque sempre foi ela e o pai apenas, E ela considerava a vida deles muito boa. E quando a Hannah chegou, ela meio que sentiu que a Hannah estava ali atrapalhando, tomando ali um espaço que era dela. E a gente entende por que isso acontece, porque a Bailey é uma adolescente, E a gente sabe que essa fase é um pouco mais complicada, que eles demoram aí a aceitar mudanças, E aceitar outras pessoas na vida daqueles que eles amam, Claro que isso não é uma regra geral, mas a gente entende um pouco esse comportamento por conta da idade da protagonista, Mas a grande questão dessa história é que o Owen deixa uma mensagem para Hannah certo dia com a seguinte palavra, a seguinte frase: proteja ela, se referindo à filha dele. E essa mensagem é entregue ali por uma aluna da escola da Bailey. O pai da Bailey esteve lá, no caso o Owen, e ele deixa essa mensagem para entregar para a esposa. E ele some. E a trama se desenvolve a partir disso, Por que ele sumiu? O motivo dele ter sumido é realmente um motivo que influencia em ele estar fazendo algo errado, Ele realmente tem culpa por conta disso, Aconteceu ali uma grande situação envolvendo fraude na empresa que o Owen trabalha e parece que ele está envolvido nisso, mas a gente não tem certeza. Mas ao mesmo tempo fica o questionamento: por que ele fugiu? Por que ele não entra em contato com a família dele? Por que ele deixou essa mensagem para Hannah? E como ela vai conseguir lidar com essa questão, ao mesmo tempo que ela lida também com essa adolescente problemática, que ela tem em casa, porque ela tem uma situação muito problemática com a filha do Owen ainda. Mas o que é justamente interessante nessa história é que essa relação complicada que existe entre a Hannah e a Bailey, ela vai se desenvolvendo justamente por conta do sumiço do Owen. E isso foi muito legal de acompanhar. Eu gostei muito desse livro justamente porque ele mantém toda essa trama de suspense, A gente vai recebendo as respostas ali bem aos poucos. A autora vai desenvolvendo muito bem essa trama, mostrando um pouco do passado da Hannah com o Owen, como eles se conheceram, como esse homem entrou na vida dela, e já mostrando ali que tinha algumas coisas que eram um pouco suspeitas em relação ao comportamento dele com a esposa, E também ao que ele contava para ela. Parecia que sempre tinha alguma coisa incompleta nas
informações que ele dava em relação à vida dele no passado. A gente vai entendendo mais sobre isso no decorrer da trama, claro, não dá pra contar pra vocês exatamente o que acontece nesse livro, pra não estragar a experiência de ninguém, mas foi um livro que me surpreendeu. Eu comecei a ler ele com o pé atrás, porque eu vi algumas pessoas dividindo muito opiniões em relação a essa história, mas eu gostei bastante de como a trama foi desenvolvida, de como o drama também cresceu e de como a relação entre a Hannah e a Bailey foi muito bem trabalhada. Eram situações super possíveis de acontecer ali entre essas duas. E o final é um final que eu também achei que fugiu do que a gente esperava que deveria acontecer. Não foi um final que agradou todo mundo, mas eu achei que foi um final ousado e que valeu muito a pena. Então eu gostei bastante desse livro. Comecei inclusive a assistir a adaptação, assisti um episódio apenas, porque está sendo liberado aos poucos, mas já gostei muito da adaptação, gostei da forma como os assuntos estão sendo desenvolvidos ali nessa produção e vou continuar assistindo com certeza, então fica a minha indicação para vocês. Flores Feitas de Espinhos, da Gina Chen, foi outra obra que me surpreendeu positivamente. Gosto muito de fantasia e quando eu comecei a ler esse livro eu tava muito na vibe de ler fantasia realmente, né? E aqui nós temos uma protagonista chamada Violet. Ela é vidente e ela é uma protagonista bem diferente do que a gente tá acostumado. E ela é uma grande mentirosa. E ela aproveita ali do poder dela, que é a vidência, para manipular a corte. Mas a Violet não carrega essa culpa sozinha, porque o rei, né, que é o rei ali que está próximo a ela, né, que colocou ela nesse cargo por conta dos poderes dela, é um rei que também faz com que a menina manipule ali um pouco essas questões políticas e também relacionadas ao filho dele. E a grande questão aqui é justamente a convivência da Violet nessa corte, né, e também com o filho do rei, que vai ser aí o próximo rei, no caso, né? Porque ele sabe que a Violet é uma mentirosa, ele sabe que ela aceita aí o que o pai dele solicita. Então isso vai acabando trazendo um certo atrito ali na relação desses dois. Mas o ponto importante aqui é que existe uma profecia, e essa profecia está envolvendo justamente a relação da Violet com esse príncipe. Tem aqui uma profecia de vida e morte, e a Violet vai precisar pensar aí na posição dela nesse jogo aí, relacionado tanto ao mundo sobrenatural quanto à questão dela aí com o príncipe. E eu gostei muito de como as coisas foram desenvolvidas aqui também. E por que eu gostei? Porque a Violet é uma mocinha totalmente fora do convencional, porque o príncipe também, ele gosta ali de colocar lenha na fogueira, sabe? Então é uma relação bem interessante entre esses dois. E eu não imaginava que iria rolar aqui um relacionamento entre certos personagens, né? Pela forma como as coisas estavam se encaminhando, parecia que não ia acontecer, mas aconteceu, e eu gostei de como isso aconteceu, e gostei também de como a protagonista, ela fugiu do que a gente imaginava que ela poderia fazer, principalmente em relação a questões que envolvem sentimentos e que envolvem coração. Então foi uma história que me surpreendeu bem positivamente, e gostei principalmente de como a escrita da autora é fluida, como ela envolve, como ela vai conseguindo trazer ali essa história de uma forma que a gente fica curioso para saber um pouco mais. Então, mais um livro aí que eu indico para vocês, principalmente para quem gosta de fantasia ou para quem quer se aventurar nesse gênero. As Garotas que eu fui, da Tess Sherper, da Rocco, também é um livro que eu achei bem interessante ter feito a leitura aí nos últimos meses. É um livro também que foge aí do convencional com a protagonista que nós temos aqui, que é a Nora. E a gente entende o nome desse livro quando a gente começa a entender mais sobre essa história. Por quê? A Nora é uma golpista, mas ela tá ali há 5 anos fingindo que tem uma vida normal. E a gente fica pensando assim, mas como assim? Como assim uma vida normal? A grande questão é que a Nora, ela tem uma mãe que era uma mãe nada exemplar. Uma mãe que era golpista e que ensinou a filha também a dar golpes milionários. E por conta desse crescimento nesse meio envolvendo aí golpes, envolvendo tramóias, envolvendo até mudanças de personalidade, a Nora não sabia exatamente quem ela era, né? Então ela viveu aí várias vidas
sendo garotas diferentes, com personalidades diferentes, com aparências diferentes, gostos diferentes, de acordo com o golpe que a mãe precisava aplicar. E já imaginem, né? A mãe sempre aplicava golpes em homens poderosos, e isso acabou também influenciando aí não só na personalidade da Nora, né? Nas questões aí de insegurança, de medos ou de anseios que ela tinha, mas também na questão física, na questão dela ser ali uma jovem que estava exposta constantemente a abusos físicos de homens que não tinham escrúpulos. Mas a gente só vai entendendo mais sobre essa questão conforme a gente vai tendo aqui flashbacks do passado da Nora, né, das garotas que ela foi. E o interessante aqui é que a gente não sabe o nome real da Nora até chegar lá pro fim do livro, porque ela tem vários nomes em cada vida que ela viveu, né, em cada vida que a mãe obrigou ela a viver. Ela tem nomes diferentes, personalidades diferentes, até cor de cabelo diferente, então ela se adequa de acordo com a necessidade, com o golpe que a mãe precisa aplicar. E a história ela se desenvolve a partir do momento que a Nora tá num banco e tá ali acontecendo um golpe, né? E ela precisa conseguir sair viva desse golpe, desse roubo, no caso, que tá acontecendo com homens que estão ali armados, né? Que estão ali detendo o poder de vidas, principalmente da vida dela. E ela vai ali tentando usar das artimanhas dela, de coisas que ela aprendeu ali nas vidas que ela quer esquecer, para conseguir se livrar dessa situação e livrar também as pessoas que estão ali junto com ela. Então, para quem estava em dúvida em relação a esse livro, se vale ou não vale a pena ler, já digo para vocês que vale a pena sim. A Nora é uma protagonista bem peculiar, né? E a situação que acontece com ela também é bem peculiar. Mas é um livro que vai trazer aqui essa questão de abuso físico, abuso psicológico, em relação a como o jovem necessita de ter um apoio familiar, no mínimo. Quando esse apoio não acontece, isso desestrutura ele tanto emocionalmente quanto fisicamente. Então é um livro que vai abordar essas questões, mas que também vai abordar a questão de é possível sim ter uma oportunidade de mudar a vida que você tem, né, de acordo com o seu desejo, de acordo com a sua vontade de fazer essas mudanças acontecerem. Aqueles que deveríamos encontrar, da Joan Rhee, foi um livro que eu iniciei também, aí esse eu tenho certeza que foi em março, porque esse aqui eu abandonei. Ele é uma distopia científica em um mundo pós-crise climática, né? Então eu estava com muita expectativa em relação a esse livro, porque é um tema que eu gosto, porque eu vi muitas resenhas positivas falando sobre esse livro. Só que eu li quase 70 páginas e a história não me prendeu em momento algum, eu não consegui entender como estava acontecendo aqui esse desenvolvimento. Na verdade, eu fiquei pensando, o que está acontecendo aqui, gente? Eu não estou conseguindo compreender. E eu acho que você ler quase 70 páginas e não conseguir se situar, no mínimo, na história, é um pouco preocupante, sabe? É sinal de que, amada, será que vale a pena continuar? Então, me deu o direito de abandonar esse livro, por enquanto, mas acho que não volto pra ele. Queria muito saber se alguém aí já leu, o que vocês acharam, se vale a pena eu persistir, mas a princípio é meu primeiro abandonado do ano, 70 páginas, e não entendi nada do que estava acontecendo aqui, sendo bem sincera. Um Homem Chamado Ove, do Frederick Backman, foi uma história que me deixou encantada, apaixonada e muito emocionada. Esse livro ganhou adaptação com Tom Hanks, né, adaptação americana, mas ele já tem uma adaptação também que é sueca, que eu achei muito mais fiel ao livro. Por quê? Na adaptação sueca eles mantêm ali os nomes dos personagens e parece que você está lendo o livro enquanto você está assistindo. Já na adaptação americana, embora esteja muito parecida, eles mudam os nomes e mudam algumas questões de acontecimentos da história. Mas eu assisti e amei, acho que vale super a pena. E aqui nós vamos conhecer o Ove, né, que dá nome ao livro. Ele é um vizinho ranzinza, ele é um vizinho que não aceita muito bem ali que as coisas fujam do controle, né, do padrão. Então ele acaba ali meio que azucrinando a vida dos vizinhos. Mas aqui nós temos uma vizinha que vai chegar, que é a Parvani, eu acho que é esse o nome dela. E essa vizinha vai se intrometer ali na vida do Ove e vai fazer mudanças significativas e muito emocionantes nessa história. Conforme a gente vai conhecendo o Ove nessa história, a gente vai percebendo os motivos dele ser assim, né? Ele é um homem ali muito íntegro, ele aprendeu com o pai dele, né, a ser honesto,
a não se meter em assuntos alheios, então ele gosta de tudo muito certinho. E aí ele encontra o amor da vida dele, né? E quando ele encontra essa mulher, ele diz que ela trouxe cores para a vida dele. E ajudou ali com que algumas coisas fugissem um pouquinho dos padrões que ele estava acostumado. Então, esse romance é um romance tão lindo de acompanhar, tão maravilhoso, tão bem construído. E depois a gente vai acompanhando aqui um outro lado da vida do Ove, onde ele é bem amargurado, né? E a gente vai compreender esses motivos conforme a leitura vai se desenvolvendo. Não vou abrir aqui margens para vocês terem spoiler, nem para que ninguém tenha aí comprometido a sua experiência com a leitura. Mas já adianto que é um livro que mostra essa questão de solidão, né? Principalmente solidão ali na terceira idade, que mostra como um pouco de carinho, um pouco de afeto e amor muda completamente o dia e a vida de outra pessoa. Então é um livro que levanta temas muito importantes sobre essa questão de dar atenção para outras pessoas, principalmente pessoas aí da terceira idade, de como é importante, principalmente nessa fase da vida, a gente ter motivos para viver. E também é um livro que vai falar muito do poder da amizade. E é isso, maravilhoso, leiam, foi favoritado com certeza, é uma história que com certeza quero reler e que entrou aí para os favoritos do coração. E como se não bastasse ter lido Frederick em março, também li Frederick em abril com Minha Avó Pede Desculpas. Esse livro aqui foi escolhido para ser leitura coletiva lá no meu clube do Catarse, o Clube Mais Que Livros. E eu fiquei muito feliz que os membros escolheram esse livro pra gente ler juntos, porque eu quero ler tudo do Frederick e agora só falta a Brit Marie esteve aqui pra mim, né, dos livros dele que foram lançados aqui no Brasil. E esse livro aqui ele vai trazer a relação entre uma avó e sua neta, né, a Elsa, que tem aí seus 7 anos e que é uma protagonista bem especial, bem peculiar, muito inteligente. E a gente vai acompanhando aí essa relação, né, como a avó dela é uma avó que foge também dos padrões, ela não é nada convencional. E ela é uma avó que vive a vida ali com toda a sua energia, né, e que também incomoda um pouco ali os vizinhos de onde elas moram, né. A gente vai entender um pouco mais aí sobre esses incômodos no decorrer da leitura, né, e os motivos dele também. Mas foi uma história que eu gostei bastante, com ressalva, porque aqui é um livro que temos um protagonismo infantil, então uma visão um pouco mais inocente, né, da situação, né, da visão aqui que a personagem tem sobre cada um desses personagens também que fazem parte da história. E a minha grande ressalva é justamente essa questão mais infantil, né, mais inocente, porque aqui nós temos um mundo criado pela avó da Elsa para a Elsa, que é o mundo de Miamas lá, e esse mundo, né, esse universo criado para essa criança ser feliz, é um universo que aparece bastante nessa história e que por isso acaba ficando um pouco cansativo. Então essa é a minha única ressalva em relação a esse livro, mas ele não tira os méritos dessa história, ele não tira aqui as pautas importantes que são levantadas durante essa trama, porque é um livro que vai trazer aqui um drama, né, familiar também, é um livro que vai trazer essa questão de relacionamento entre avó e neta, é um livro que vai falar também sobre essa questão de abandono parental, mas que também vai falar ali da necessidade de apoio e acolhimento para crianças que não têm nenhuma base familiar. Então foi um livro que emocionou, foi um livro que eu gostei bastante de ter conhecido e que também vale a pena a leitura para vocês. Áureo, da Marissa Meyer, foi um livro que eu iniciei ali no finalzinho de abril e continuei ali em início de maio, né? Eu queria até ter terminado esse livro antes de trazer esse vídeo para vocês, para falar mais sobre essa história, mas acabei decidindo abandonar essa trama porque li mais de 60% e a sensação que eu tive com esse livro é que ele deu voltas e voltas e mais voltas e continuou no mesmo lugar. E aí vocês me perguntam, poxa, mas abandonar depois de 60%, falta tão pouco agora, só que eu demorei muito pra chegar nesses 60%, vocês não estão entendendo. E por que que eu continuei lendo, mesmo tendo demorado tanto, né? Primeiro, porque achei que não tava na vibe desse livro e a culpada era eu. E vi tanta gente falando bem dele que eu pensei, realmente eu sou a culpada. Mas também porque a trama dele é interessante, né? Nós temos aqui um reconto lá do Rumpelstiltskin e eu fiquei muito curiosa para conhecer essa história
como um todo. E aqui nós temos uma protagonista que é a Serilda, ela tem ali seus 18 anos e ela foi concebida de uma forma que ela teve uma marca do deus da mentira, o que acaba fazendo com que ela tenha ali algumas questões no vilarejo onde ela reside com o pai. Ela é considerada uma mentirosa e por isso ninguém gosta muito ali da companhia dela, nem quer estar envolvido com ela, seja numa amizade, seja num relacionamento amoroso. Então ela fica meio que marginalizada. E essa protagonista, ela vai se envolver ali numa questão perigosa justamente porque ela vai contar uma mentira para uma pessoa que é poderosa, e essa mentira vai fazer com que ela vá ser envolvida numa trama muito mais densa e num outro lado do véu. Já que estamos falando aqui de fantasia, nós temos aqui um outro lado do véu, né? Quando acontece aqui uma caçada selvagem, né? Em onde existem muitas mortes. Isso é sempre numa lua cheia, se eu não me engano. E ela vai ser envolvida nisso por conta de uma mentira, e aí vai ficar nessa tramóia de ela vai para esse outro lado do véu, ela volta, ela vai, ela volta, ela vai, ela volta. E no meio disso tudo acontece um romance sem pé nem cabeça que eu não consegui acreditar, que eu não consegui aceitar. E eu achei que isso foi só diminuindo ali o meu apego à história, né? E a minha crença também. Porque eu acho que o mais importante é a gente, no mínimo, acreditar no que a gente está lendo. Mesmo que seja fantasia, a gente tem que pensar, não, realmente, isso poderia de fato acontecer se essa fantasia, né, esses poderes, esse universo existisse. E não consegui acreditar nisso, então abandonei, porque eu acho que a vida é muito curta pra gente ficar lendo livro que não está agradando. Então, me conta também se vocês já leram, se vale a pena persistir por esses outros 30 e tantos %. Na minha opinião, no momento não vale. Então fica aqui as minhas impressões sobre essa história, depois de ter lido mais de 60% para você. Por último, temos também A Dança da Morte aí, que eu fiz leitura, né, de um percentual entre março e abril. Eu não lembro exatamente quando eu comecei esse livro, eu acho que foi fevereiro, porque a gente tá lendo só os sábados lá na Twitch, né? E a gente lê de 2 a 3 capítulos, que dá mais ou menos 100 páginas por live. Então, no momento, a gente tá em quase 70%, eu acho que 68%. Estamos aí no capítulo 54, página 848. Ou seja, falta só isso aqui pra gente terminar. Acredito que a gente termina no máximo até junho. É um livro gigante, né? Mais de 1.200 páginas, 1.247. Nós temos aqui a tal do Capitão Viajante, que é uma gripe que tem uma forma de contagiar que é desumana, que não tem pra onde fugir, e está acabando com a população aqui nessa história, né? E no meio disso tudo a gente vai conhecendo também os inúmeros personagens que o King traz nessa trama e também algumas questões sobrenaturais que acontecem aqui, que era uma coisa que eu não imaginava. Achei que seria mais essa relação voltada ali para uma pandemia, né, e as questões humanas, mas nós temos algo sobrenatural acontecendo também. Então, tô aí em 68% da história. Espero acabar em breve e espero que o final dessa história seja digno da quantidade de páginas e personagens que ela tem. Até o momento tá interessante, tem seus altos e baixos, né? Porque tem personagens nesse livro que são bem chatinhos. Não vou enganar vocês, embora eu adore King. Tem partes que são muito boas. E, enfim, conto mais sobre esse livro quando eu terminar essa leitura. E quem quiser ler com a gente, eu tô lendo lá na Twitch, que é onde eu faço live de sprints de leitura e produtividade, de segunda a sexta-feira, às vezes. A partir das 18 horas, e no sábado é quando acontece a live de King, né? Nós temos canal lá no Discord também, pra quem quiser ficar por dentro dos horários de live. Vai estar tudo aqui embaixo na caixinha de descrição pra você. E agora vamos falar dos livros que eu pretendo ler durante o mês de maio, e um deles eu já comecei a ler lá na Twitch, que é Uma Questão de Química, da Bonnie Garmus. Eu tava querendo ler esse livro há muito tempo, principalmente agora que eu vi o trailer, que tá maravilhoso e que todo mundo disse que se emocionou assistindo. Eu fiquei pensando, por que será que se emocionaram? E aí eu peguei esse livro pra ler e, nossa senhora, é aquela história que te abraça, que te envolve, que já te deixa ansiosa por mais. Foi justamente assim que eu me senti. Nós temos aqui a Elizabeth Zott. Ela é uma talentosíssima química que tem ali o seu talento, né, e a sua profissão subestimada por homens.
né? Ela ganha bem menos, ganha metade do que os homens ganham. E ela é desacreditada por ser mulher. E a história vai se desenvolvendo justamente por essa briga de espaço e também em relação ao que ela quer mostrar, né, para a filha dela, né? Ela quer deixar a filha dela orgulhosa e ela quer ser exemplo para essa menina. Então eu li 15% do livro, tem muita coisa para acontecer ainda, temos um romance aqui acontecendo também, eu tô amando, tá sendo aquele tipo de história que acredito que vai ser 5 estrelas e favoritado. Então fica aí as minhas primeiras impressões para vocês e também o convite para ler comigo lá durante as lives. Uma segunda chance também tá na minha TBA para maio, faz tempo que eu não leio nada da Colleen Hoover e os membros do clube lá do Catarse escolheram esse livro pra gente ler durante esse mês, né? Colleen Hoover costuma ser histórias que prende a gente, que envolve, né? Histórias rápidas de serem lidas. E é um livro em formato pequeno, não tem tantas páginas, ele tem aí 367, quer dizer, mais ou menos. Mas é um livro que vai falar justamente sobre segundas chances, né? Pelo que eu entendi, pelo que eu lembro dessa história, nós temos aqui uma mãe que é presa, eu acho, por conta de alguma situação específica, não tenho certeza sobre o que é. E quando ela sai aí dessa prisão, ela tenta recomeçar e retomar ali a confiança da filha dela. É alguma coisa assim, pelo que eu me lembro, né? Não vou ficar lendo sinopse aqui agora. Mas então é um livro que vai trazer essa questão aí de recomeços, né, e de oportunidades. Então tô curiosa para ler. Tenho uma amiga que leu e disse que amou, então tô confiando aí na percepção dela sobre essa história. Em breve eu conto mais para vocês sobre como foi a minha experiência com esse livro também. Antes que o Café Esfrie também vai estar na TBA de abril, justamente porque ele é o livro viajante dos subs lá do meu canal da Twitch, né? Pra quem assina o meu canal por lá. Inclusive, vocês podem assinar gratuitamente com a assinatura da Amazon Prime de vocês, então fica a dica pra quem quiser participar dos próximos. Esse livro aqui, ele vai trazer, acho que uma viagem no tempo, pelo que eu me lembro. Isso acontece numa cafeteria em específico, você precisa já ter estado lá com essa pessoa que você quer conhecer né, encontrar no passado, e essa viagem acontece enquanto o seu café tá quente, né, antes que ele esfrie. Entenderam a sacada do nome? E aí os subs estão gostando, nem todos, né, tá tendo ali algumas divergências de opiniões, poucas, mas sim. Então eu vou ler para saber qual é a minha impressão, minha percepção sobre essa história. Também falo com vocês sobre esse livro e aí a gente descobre se ele realmente é isso tudo que estão falando, né? Teve muitos booktubers falando sobre esse livro que gostaram bastante, indicando, então tô curiosa para conhecer, gosto muito de Viagem no Tempo e gosto também de dramas. Inclusive já lançou o segundo livro dele, né? Então vamos ler o primeiro para ver se vale a pena encarar o segundo também. Para deixar a TBA um pouquinho mais leve, eu escolhi Demônio na Floresta, que é a graphic novel de Sombriossos, né, que vai trazer a história do Darkling. Amo. Então vou ler essa graphic novel aí durante maio também. Vamos ver o que eu acho aí. Eu amo a graphic novel, acho que o traço tá lindo e a edição tá maravilhosa também. Então, em breve eu também trago minhas considerações para vocês. E por último, escolhi aí um romance com drama, As Coisas que Nunca Superamos, da Lucy Score. Esse romance, tava dizendo que é um romance fenomenal, né? E a proposta dele é uma proposta que eu achei um pouquinho clichê, mas não sei. Talvez eu esteja aqui julgando erroneamente. Temos aqui a Naomi Witt, que está em fuga. Não apenas do noivo e uma igreja cheia de convidados, mas de toda a sua vida. E aí, pelo que eu lembro dessa história, a Naomi, ela é gêmea e ela tá nessa questão de fugir aí do noivo da igreja para resgatar a irmã dela, que é... não sei o nome da irmã dela, enfim, mas ela é gêmea. E ela tá indo ao resgate dessa irmã, só que parece que essa irmã meio que dá um golpe nela e tal, e aí ela vai conhecer um outro cara aqui durante essa história, aquela confusão, aquele dramalhão que a gente curte ler, né? Enfim, eu vou ler esse livro porque ele também tem sido um livro que tem dividido opiniões, então tô curiosa pra saber qual vai ser meu time, se é o time dos que gostam ou dos que não gostam. Me conta também se vocês já leram, se vocês acham que é o tipo de história que eu vou gostar. Tô curiosa pra saber a opinião de vocês.
E esse é o último livro da minha TBA. Espero muito que vocês tenham gostado de conhecer as minhas opiniões sobre os livros que eu li nos últimos 2 meses e também que tenham gostado das minhas escolhas para ler durante o mês de maio. Já me conta aqui se vocês leram ou querem ler algum desses livros e não esqueçam que todos eles estão disponíveis lá na Amazon e vocês podem adquirir esses livros usando o meu link de associado da Amazon, que fica aqui também na caixinha de descrição. E quando vocês usam esse link, vocês me ajudam aqui muito com um pequeno percentual que eu ganho em cima da compra de vocês, e isso não interfere em nada no valor final da compra, tá? É uma ótima forma aí de ajudar a apoiar meu trabalho financeiramente sem ter nenhum custo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curtir, deixar o comentário de vocês e compartilhar com possíveis amigos que gostem também desse tipo de conteúdo. Por hoje é isso, eu fico por aqui, um beijinho pra vocês e pra todos os membros lá do Clube Mais Que Livros e a gente se vê no próximo vídeo.